Liturgia da Palavra, segunda-feira, 8ª da Páscoa. Aqui, um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos. É o caminho do Calvário, que nós precisamos caminhar, carregar nossa cruz de cada dia, mas é o caminho que sabemos onde vai chegar, porque Jesus nos leva à eternidade. Mas a glória que nós vamos alcançar, só alcançaremos pelo caminho do Calvário. E hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 8 a 10. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre esse momento lindo, momento que a nossa fé, ela tem nessa essência o seu fundamento maior, a glorificação de Jesus. O Senhor vos introduziu na terra, onde correm leite e mel. Que sua lei esteja sempre em vossos lábios. Aleluia! Conferir Êxodo, capítulo 13, verso 5.9. Toda a liturgia expande alegria e esperança, frutos da vitória do ressuscitado sobre a morte. Celebremos, renovados pela fé, na ressurreição do Senhor. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14.22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono.
É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Reze comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Reze comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Reze comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Reze comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Reze comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 8 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Conferir Salmo 117, verso 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis.
Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Segunda-feira, oitava da Páscoa, a igreja se vestindo de branco. Nós estamos vivenciando essa alegria de Jesus ressuscitado na nossa vida. Esse Jesus ressuscitado na história, porque os evangelhos contam e a história confirma, a arqueologia confirma. Jesus Cristo realmente, o corpo dele não foi encontrado até hoje. Assim também como o corpo de Maria, que foi assunto ao céu, seu corpo também não se encontra no sepulcro. E a nossa primeira leitura hoje de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14.22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai estas palavras. Veja a coragem de Pedro, aquele homem que estava escondido. No Evangelho de hoje, inclusive, com medo dos judeus, ele vai estar de pé falando, levantando a voz, falando à multidão com coragem. Essa coragem não viria se algum fato novo não tivesse acontecido na vida dos apóstolos. A partir do testemunho dessas mulheres que foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, foram dar notícia aos apóstolos. E assim a nossa fé começa a ressurgir, ressurgindo com Jesus. Como Jesus disse, se o grão de trigo não secar, não morrer, não dará frutos. O fruto da nossa fé é Jesus morto. Ele morreu para dar vida. Nós, quando celebramos anualmente Jesus morto na Sexta-feira Santa, nós estamos celebrando logo depois de um Jesus ressuscitado, mostrando realmente aquilo que Jesus falou. Se o grão de trigo não morrer, ele não dará frutos. E realmente Jesus não morreu, ele vive. E assim Pedro, no versículo 22, vai dizer: homem de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Jesus foi um homem inocente, condenado inocentemente. E como Pedro vai dizer, tudo isso vós bem o sabeis. Todos sabiam que ali, entre os criminosos, estava o inocente que não praticou nenhum mal, não fez nenhum mal. Foi por inveja dos doutores da lei, foi por inveja daqueles que assumiu a religião como um meio de enganar, de roubar, como a gente vai ver aí. Eles vão pagar os soldados para continuar na mentira. Vão pagar os soldados romanos para dizer uma inverdade e não dizer a verdade que Jesus ressuscitou. Enquanto os judeus pensam assim até hoje, como está falando no Evangelho, os soldados romanos espalharam essa notícia em Roma, e hoje Roma absolveu nossa fé. Hoje a nossa fé está em Roma,
porque Israel, levados por esses doutores da lei, pelos ensinamentos deles, como Jesus muitas vezes denunciou, hipócritas, mentirosos, compraram Judas para atrair Jesus, compraram o soldado para enganar a população, e o dinheiro parecia que rolava fácil na mão dessa gente, não é verdade? E muito bem sabemos por que o dinheiro rolava fácil para essa gente, porque eles comercializavam a palavra de Deus. Jesus Cristo, antes de sua morte, ele vai expulsar os vendilhões do templo. Parece que quando Jesus vai expulsar os vendilhões do templo, atingiu o centro da doutrina deles, que é justamente roubar, tirar dinheiro. E o Atos dos Apóstolos 2:23, Pedro vai continuar. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E Jesus muitas vezes falou, ele fez o prenúncio de sua morte e paixão, dizendo isso que Pedro falou. Que por isso Pedro vai dizer que Deus determinou que Jesus fosse entregue pela mão dos ímpios. E Pedro vai apontar para eles e dizer, e vós o matastes, pregando numa cruz. Era duro ouvir essa pregação de Pedro. Era duro escutar. E Pedro vai continuar no versículo 29 do capítulo 2. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Isso realmente aconteceu. Os profetas que morreram foram mortos e sepultados. Davi foi morto e sepultado. E Pedro vai dizer, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas Jesus não. Jesus morreu, foi sepultado. E a sepultura de Jesus estava aberta para os visitantes verem como está aberta até hoje. Que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a alegria. Essa é a nova Páscoa. Essa é a nova criação, o novo Adão. Nós renascemos nesse novo Adão. Não somos mais frutos do velho Adão que pecou com Eva, da velha criação, onde Deus descansou no 7º dia, porque no 6º dia haveria já a criação está preparada, pronta, mas não estaria ainda perfeita, porque o 6, como nós falamos, o 6 é o número daquilo que precisa ser completado com o 7º. E o 7º dia da obra de Deus, por isso hoje a igreja celebra domingo como um dia de descanso, porque o 7º dia se completa com Jesus Cristo. E Pedro confirma isso em 2:31-32. Portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos. E sua carne não conheceu a corrupção. Isso foi um fato novo. Isso foi um fato novo em toda a Bíblia. A gente não vai ver um fato como esse, de um homem crucificado e que era Deus. Foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, como disse Pedro, e disto ele mesmo diz, todos nós somos testemunhas, daí nasce a nossa fé, das testemunhas dos apóstolos. Eles dão testemunhas, deram testemunhas, e nós acreditamos. Era assim que tinha que nascer a nossa fé, a partir do testemunho destes que viram Jesus desde do início da sua vida ministerial, do anúncio messiânico, quando Jesus atuou pregando, anunciando, até a sua morte e ressurreição. Por isso, com o Salmo responsorial, hoje o Salmo 15, vamos justamente nos encher, como o refrão disse, guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Nós nos refugiamos nessa verdade. A verdade contada pelas mulheres, hoje no Evangelho de Mateus 28, verso 8 e seguinte.
Aquelas mulheres que viram Jesus correram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. E de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos, alegrai-vos. Isso Jesus quer falar para nós nessa Páscoa. Alegrai-vos, alegrai-vos. Como vamos nos alegrar? Celebrando, ministrando louvor, bendizendo a Deus, celebrando Jesus na Eucaristia. É a forma mais eficaz, a oração maior, mais forte que existe, a Eucaristia. As mulheres assim aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Vamos fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus está presente lá. Jesus ressuscitado. Quando nós formos ao Santíssimo Sacramento, lembremos-nos disso. Estamos diante de um Jesus ressuscitado. Não vamos olhar ali para aquele ato ali de estar diante de um altar simplesmente. Nós estamos diante de um Jesus que disse para as mulheres e vai dizer para nós também: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Não tenhas medo. O mundo nos mostra o medo, nos mostra a realidade difícil que estamos vivendo hoje. Pandemias, crimes, mortes. Um mundo violento. Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos. Ide anunciar aos meus irmãos. Vamos anunciar. Vamos anunciar. Jesus vive. Vamos dar esperança para aqueles que não conhecem a fé. Para aqueles que perderam a esperança. Toda a liturgia hoje expande essa alegria, essa esperança, fruto da vitória de Jesus ressuscitado sobre a morte. Celebremos, portanto, renovados pela fé na ressurreição do Senhor. Vamos caminhar junto com a pregação de Pedro hoje. A gente vê, mais uma vez eu saliento, quanto é necessário salientar isso, que Pedro foi colocado realmente como chefe da igreja, primeiro Papa. Ele foi quem se prontificou a fazer esse primeiro anúncio aí, após a ressurreição de Jesus, tão importante para dar início aos atos dos apóstolos, como nós dizemos aí no livro, esses atos que vão ser justamente as primeiras testemunhas da nossa igreja. A história começa a ser contada aí. O corpo de Jesus não está mais no sepulcro. Isso apavorou, deixou com medo as autoridades religiosas. Eles sabiam que, matando Jesus, eles não mataram, não fizeram morrer o Deus ressuscitado. E é isso que acontece com aqueles que também querem nos destruir, nos matar. Eles não conseguem destruir aquilo que plantamos com Jesus, o plano da salvação. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração: Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria. E vamos fazer todos os dias essa oração do rosário conosco também. E vamos rezar também as laudes que vamos colocar logo depois aqui. Reze conosco também as laudes todos os dias e vamos
fazer o louvor a Deus, bendizer a Deus. Esse Cristo ressuscitado, vamos celebrar por meio do louvor, da adoração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui, pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Aqui falou conosco Sueli Melo. Bom dia, Paulo Maia. Muito triste o que Jesus sofreu por nossos pecados. Obrigado, meu amado Jesus. Peço oração pelo Senhor e sua família. Amém. Jesus te abençoe. Sueli Melo. E vamos estar com Jesus no sofrimento, no nosso sofrimento, mostrando nosso amor para com Ele. Isso alegra muito o coração de Jesus quando nós permanecemos firmes, não desanimamos na nossa fé. Jesus disse: alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar como as mulheres se alegraram. Vamos nos alegrar junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Vamos vivenciar nossa fé nessa alegria, porque Jesus Cristo ressuscitou. José Florencio, bom dia, Paulo Maia. Que Deus abençoe sempre por trazer a palavra, renovando assim a nossa fé. Amém. Jesus te abençoe e vamos agradecer a Jesus por Ele que nos coloca aqui todos os dias. José Florencio. José Luiz Lopes, bom dia, Paulo Maia. Amém. Jesus te abençoe, José Lopes. Emanuel Efigênio, Paulo Maia, Efigênio, de Crato, Ceará. Vamos mostrar essa cidade, Crato, Ceará. Um grande abraço para Crato, Ceará. E um abraço para todo o estado do Ceará, que tem em peso aqui participado conosco. E agradeço a sua participação. E vamos mostrar mais uma vez a cidade de Crato, Ceará. E você diz: maravilha, a pregação, Deus te ilumine, o Espírito Santo te guie. Amém. Que Jesus nos guie, porque é Ele que está aqui no meio de nós. Ele está entre nós, portanto, nós estamos movidos pela fé em Jesus Cristo. Emanuel Figênio. E aqui falou conosco também Ana Costa, Maria da Luz Varela, Saúde Costa, Paulo Sérgio, Adriana Neres, Mira Vieira, Hélio Santana, Mardônio Alves, Ieda Ruda. Obrigado pela participação de todos vocês. Vocês que não colocaram aqui suas intenções, coloquem aqui. Coloque a cidade de onde você mora, do Brasil, do mundo inteiro. Nós precisamos dessa comunhão que nos fortalece como igreja, como família. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.